Vamos começar. Segunda-feira, pessoal, nós paramos nesse exercíciozinho da número 3. E eu prometi começar a partir dos aspectos físicos naturais da América. Então, o que eu vou começar a fazer com vocês é falar sobre os critérios de regionalização, no caso de relevo, de clima e de vegetação. Então, a aula de hoje ela vai ser curta, apesar de ter muita parte escrita, é uma parte de muito fácil entendimento. Vocês vão entender muito rápido, tá? Tudo bem? Sim. Okay. Então, no primeiro tópico de hoje, que está falando assim, aspectos físicos naturais da América, do lado, eu quero que vocês escrevam assim. Posso falar? Não. Não. Ajeitando aqui minhas coisas. Para quem está acompanhando pelo livro, essa é a página 6, tá? Uhum. Então, nos aspectos físicos naturais, vocês escrevam assim. Foi? Não, ainda estou escrevendo a data. Tá. Já foi? Eu já, não sei. Então, vamos lá. Eu quero que vocês escrevam assim, ó, do lado do título, que está escrito Aspectos Físicos Naturais da América, eu quero que vocês escrevam assim, por favor. Escrevam assim, ó, critérios para regionalização. Foi? Gente? Oi. Oi, que página que é essa aí? 6. Critérios para regionalização. Aí escrevam assim, abre parênteses, vegetação, relevo e clima. Fecha parênteses. Ai, meu Deus, começou esse carro. Agora eu tô ouvindo. É o mesmo carro que passou lá na janela do Giovanni. Nossa, Foi insuportável. É o carro do ovo? Ai, olha, nem sei que carro que é. Tanto carro. A Ilana Brava é muito engraçado. Repete o negócio da regionalização, Sim. por favor. Uhum. Do lado do título você escreve assim, ó, critérios de regionalização. Tá, do lado disso. Isso. Depois disso. Aí entre parênteses você vai colocar os 3 critérios, que é de vegetação, clima e relevo. Uhum. Foi? Foi. Pronto, então vamos lá. Na disposição aqui da apostila, o primeiro critério físico é o critério de relevo. Esses 3 que eu falei com vocês, pessoal, são 3 critérios considerados critérios naturais. Ou seja, se é da natureza, eles consideram como físico. Porque como vocês aprenderam lá no 7º ano, para regionalizar, nós precisamos apenas de um critério. Por exemplo, regionalizar não é dividir? Se para a gente dividir tem que ter um critério, esse foi um critério utilizado. E aí, pessoal, o que vocês têm que saber sobre a parte de relevo do continente americano? Primeira coisa é que vocês têm que ter um mapa mental do continente americano. Vocês conseguem imaginar o mapa do continente americano? Sim. Então, nesse mapa mental de vocês, vocês têm que entender, vocês têm que lembrar que a parte... Posso pegar meu mapa aqui, então? Claro, claro que pode. Vocês têm que lembrar que toda a parte oeste do continente americano, ele tem elevadas altitudes. Tanto lá no norte, lá na América do Norte, quanto aqui na América do Sul. Lembram-se disso? Tudo isso acontece, toda essa grande elevação da parte oeste da América acontece por causa do movimento convergente
aqui na América do Sul, entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. E lá na América do Norte, a parte oeste tem grandes elevações por causa do movimento paralelo entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Correto? Gente? Sei. Sim. Eu tô viajando aqui. Então. Vou pegar um negócio e não achei. Então, essas grandes elevações do extremo oeste da América, tanto aqui do sul quanto do norte, faz com que essas áreas sejam áreas de baixa densidade demográfica, né? Porque, por várias dificuldades, primeiro, por ter elevada altitude, o ar é rarefeito, a temperatura é mais baixa, então a população não se encontra lá. Por exemplo, quem vocês imaginam morando no alto da Cordilheira dos Andes? Pouquíssimas pessoas, Pronto, né? achei meu mapa. Tem uma população lá no Peru que eles até vivem no alto da cordilheira, né? Não muito no alto, mas vivem no alto, numa parte bem elevada da Cordilheira dos Andes. Mas tirando isso, dificilmente vocês vão encontrar um povo que viva nessas altitudes. Então, é uma característica de baixa densidade demográfica. Outra característica importante nessa questão do relevo é que É para anotar isso? Isso tudo está no livro. Ah, Tudo tá. está no livro, não tem perigo não. Outra característica importante que vocês têm que lembrar é que são áreas secas, né? Por causa do frio e por causa da altitude. Ok? Ok. Beleza. Outra Eu tô coisa. aqui com o meu mapa e tem um mapa físico, né? Isso. Aí tem as cores aqui da latitude. É latitude? Então, Acho que a gente está falando agora altitude. de altitude, isso aí. A gente está falando falei errado. sobre altitude. E aí, na parte oeste, você deve estar vendo, Ilana, que tem as maiores elevações. Não é isso? Sim. E isso acaba interferindo no que eu estou explicando para a turma sobre a distribuição populacional. Por que a distribuição populacional? Porque é onde se encontram os vazios demográficos da América, essas grandes elevações. Porque Tá a cor aí vai escurecendo. Nessa parte da cordilheira tá muito escuro, assim. Porque não tem ninguém. Muito mais que o resto. Porque não tem ninguém. Ok? Bom, vamos lá. Aí aqui vem mostrando para vocês o mapa físico da América, como eu acabei de falar. Como vocês podem ver, a parte oeste tem as grandes elevações, que é esse marrom aqui, bem... O mapa é igualzinho a esse aí. Então, vocês podem ver que tem as grandes elevações. Tudo bem? Tudo. É óbvio, pessoal, que quando eu falo das grandes elevações, automaticamente vocês já associam a climas mais frios, correto? Sim. Por causa dos fatores climáticos que a gente já estudou. Né? Quanto maior a altitude, mais frio é. Exatamente. Perfeito. Então, essa parte oeste, eu já expliquei todinha para vocês. Agora eu vou explicar a parte central. Na parte central, turma, como vocês sabem, vocês têm que pensar na América como se fosse, tanto na do norte quanto do sul, vocês têm que pensar como se ela fosse uma... Como é que eu vou falar para vocês? Como se fosse uma ladeira. Pensa que a parte oeste é a parte alta da ladeira e a parte leste é a parte mais baixa. Então, nós saímos da parte mais alta, estamos chegando na parte central agora. A parte central, ela ainda tem uma altitude mediana para alta, mas ainda não é muito baixa. E é justamente nessas regiões centrais, onde tem aquelas áreas planas extensas, assim, que podem ter, por exemplo, o Pantanal. Ele é uma planície alagável, mas é uma planície em elevada altitude, né, no centro do Brasil. Tá bom? Tá. Isso não tem muito mistério. Na parte leste, como eu falei com vocês, é a parte mais baixa. É a parte aonde nós encontramos o litoral do Atlântico, por exemplo.
É onde no Brasil não tem grandes elevações. Tanto é verdade que se vocês quiserem sair daí de Barra do Piraí e irem para o litoral, que é o extremo leste mesmo, vocês vão subir ou vão descer? Descer. Descer. Por quê? A Porque gente fala lá para baixo também. Exatamente. Pelo Nós vamos descer uma serra. Tanto é verdade que essas serras são consideradas, são chamadas de barreiras geográficas. Tanto é verdade que a chuva que vem do oceano, a chuva orográfica, lembra? Sim. Essa chuva orográfica, ela vem em direção ao continente, se choca nessas barreiras, no caso as serras, e precipitam em toda a área da planície. Por exemplo, Paracambi, Belford Roxo, o próprio Rio de Janeiro, são as áreas mais baixas. Tudo bem? Por isso que quando a gente fala que a gente vai pro Rio pro Rio, no caso, a cidade do Rio, a gente fala que a gente vai descer. Vai descer, exatamente. Tanto é verdade que as cidades que circundam o Rio de Janeiro, para nós, né, que vamos aqui do sul fluminense, lá é chamado de Baixada Fluminense, porque é a região mais baixa. Tá bom? Tá bom. Bom, Eu ia falar que quando você... Que sempre que você fala sobre esse negócio de que a altitude interfere no clima, eu sempre lembro daquelas aulas de ar-rarefeito. exatamente. Você pode perceber que o Rio de Janeiro, ele está numa latitude até mais ao sul do que Barra do Piraí, por exemplo. Em relação à linha do Equador, a cidade do Rio de Janeiro está mais distante da linha do Equador do que Barra do Piraí. Só que Barra do Piraí é mais frio do que o Rio de Janeiro. Por quê? É mesmo? Porque o Rio de Janeiro está ao nível do mar. Lá é muito frio, muito quente. Uhum. A proximidade com o oceano faz com que esse calor aumente também. Lembram disso? Uma vez eu fui lá... Do efeito de maritimidade? Lembro. Então. Uma vez fala. eu fui lá e não fui no... Tava no Rio de Janeiro, mas não tava no centro, cidade, assim, né? Aí eu fui no shopping. Aí na hora que eu saí de dentro do carro, e também na hora de voltar, quando eu saí de dentro do shopping que tava com ar-condicionado, eu não conseguia nem respirar. É o calor, exatamente. O Pois calor. eu ia falar Foi a isso primeira agora. vez que eu fui lá. Nossa senhora, eu não tava conseguindo nem respirar. O calor é muito grande. Tava abafando a minha cara, parece. O calor é muito grande. Parece uma sauna, né? Esse ano eu fui lá comprar meu material escolar. E, mano, eu achei que eu fosse derreter ou que eu fosse desmaiar, porque é muito difícil de respirar, porque parece que é muito mais quente que aqui. É muito mais quente, muito mais. Não tem comparação. Mas, como eu falei para vocês, o Rio de Janeiro está mais ao sul do que Barra do Piraí. Então, era para ser mais frio. Só que ele é mais quente por causa desse outro fator climático, que é o efeito de maritimidade. Tá bom? Tá bom. Bom, na região leste, como eu estou falando com vocês, tem alguns maciços antigos. Por que são maciços antigos? Já conversamos também. Não há renovação no relevo aqui da América do Sul na parte leste. Nem na parte norte, não tem renovação. Porque não existe esse choque entre placas tectônicas na parte leste e também não existe área de divergência. Ou seja, exatamente onde uma placa está indo para um lado e a outra está indo para o outro, tendo a liberação do magma. Então não existe isso na parte leste. Automaticamente a única coisa que nós temos são os maciços antigos. Ok? Ok. Esses maciços antigos, eles são chamados, na grande maioria, de planalto. E aqui está mostrando para vocês alguns, ó, tá? Eu não vou cobrar de vocês que vocês decorem esses nomes, mas é importante que vocês percebam o que tem neles. Então, olha só. No Planalto do Labrador, que é lá nos Estados Unidos, pessoal. Estados Unidos e Canadá, tá? Fica nessa divisa. Eles colocaram o Canadá aqui, mas está errado. Ele tem grande potencial hidrelétrico, tanto é que eles aproveitam para poder fazer aquelas usinas hidrelétricas.
tá certo? Não são rios navegáveis, são rios de grande queda d'água. Por isso que eles usam para geração de energia. Outra, aqui, ó, eles chamam de Cordilheira dos Apalaches, mas na verdade eles tinham que chamar de montanha, não de cordilheira. Nos Estados Unidos, olha o que possui: grandes jazidas de carvão mineral, combustível fóssil, muito utilizado para fontes de energia lá, no início da industrialização norte-americana. Vocês estão entendendo que o que eu estou falando, isso sim vocês têm que saber? Sim. O quê? Oi? O que exatamente? Como que eles são utilizados, como que cada área dessa é utilizada economicamente. A primeira foi para geração de energia elétrica, hidrelétrica. A segunda para extração mineral, no caso do carvão mineral. A terceira agora, dos grandes lagos, ó, dos Estados Unidos e do Canadá. Aqui, ó, reservas de minério de ferro. Isso é importantíssimo. Maciço das Guianas, localizado aqui na fronteira entre o Brasil, Venezuela e a Guiana. Aqui, ó, predomínio de metais preciosos e nascente do Rio Negro. Isso é importantíssimo. E por último, no maciço brasileiro, aqui no Centro-Sul, aqui as fontes, ó, recursos minerais como minério de ferro e o manganês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês querem que eu repita ou não precisa? Vocês já marcaram? Precisa não. Então, beleza. Na hora do exercício, vocês sabem onde procurar. É engraçado a gente falar, vocês já marcaram, porque a gente não tá com a apostila. Não estamos. Sobre os climas, pessoal. Não, quando eu falo que vocês já marcaram, se vocês anotaram. Não anotei. Depois eu vou... na hora que eu chegar a apostila, eu vou... Beleza. Eu só posso marcar texto na hora que falaram que a apostila chegava até essa semana, amanhã já é quinta-feira, não sei de nada. Não, hoje é quarta. Amanhã é quinta-feira que eu disse. Ah, sim, eu também estou esperando. Eu entendi, hoje é quinta-feira, mas tudo bem. Não, eu falei, amanhã já é quinta-feira. Sobre o clima, pessoal, o que vocês têm que saber? Nós já conversamos, né? A distribuição do clima, ela se dá de uma forma bem simples. Quanto mais distante for da linha do Equador o território, mais frio vai ser esse clima. Quanto mais próximo ao polo, polar será esse clima. Quanto mais próximo à linha do Equador, equatorial vai ser esse clima. Existem os climas de transição, como os climas temperados, que a gente já conversou e vocês já viram no 7º ano, a perder de vista, e todas as suas características. Então, não tem nem porquê eu ficar falando com vocês sobre essas características que vocês já sabem. Ou alguém não sabe? Não, de boa. Por exemplo, os climas equatoriais são quentes e úmidos. Os climas de transição, que são os climas temperados, eles têm verões úmidos e invernos muito secos. E os climas polares, eles são sempre frios. Não tem mistério nisso daí. Correto? Uhum. Eu ia falar que esses dias eu tava falando com meu pai mora em Rondônia. Aí eu tava falando que ontem, por exemplo, tava muito frio aqui. E aí ele disse, nossa, aqui tá muito quente. Exatamente. Lá sempre é quente. Sempre é quente. Rondônia é muito próximo da linha do Equador. Muito próximo. Tem um negócio também que acho que é no Pará. O quê? Em Belém. Chove todo dia. Todo dia. Belém do Pará e em Manaus também. Lá eles combinam as coisas antes ou depois da chuva. Mas chove muito, muito mesmo. Hein? É igual chuva de verão aqui, lá é assim todo dia. Bom, vou falar com vocês sobre os únicos 2 climas variáveis nessa situação de distância para a linha do Equador, que são os climas de montanha e os desérticos. Por quê? Os climas de montanha, pessoal, independente se o território está próximo à linha do Equador ou distante da linha do Equador, quanto mais alto ele for, mais frio vai ser. Tanto é verdade que no ano passado eu mostrei para vocês ali na Venezuela
Desculpa, no próprio país Equador, existe a cordilheira, né, que corta grande parte do território do país Equador. E mesmo sendo cortado pela linha do Equador, esse território, por ter grandes elevações, né, por ter uma parte da Cordilheira dos Andes, existem áreas muito frias lá por causa da altitude. Então, o clima frio de montanha, ele é um dos únicos elementos que fogem à regra da distância para a linha do Equador. Tudo bem? Uhum. Tanto é verdade que vocês estão vendo que o clima frio de montanha, a temperatura é muito baixa. Correto? O outro, que eu não falei com vocês sobre essa questão de calor ou frio, são os climas desérticos. Nesse caso aqui no livro, está falando com vocês sobre os climas desérticos quentes, mas tem também os climas desérticos frios, os gelados, né? Como, por exemplo, lá no extremo norte, no Alasca, né? Tem áreas desérticas, áreas geladas que não mora ninguém. Mas nesse caso está falando sobre os desertos quentes. Só que vocês sabem que o deserto tem uma amplitude térmica muito grande, correto? Uhum. Sim. Né? O que é amplitude térmica? Vamos ver se vocês vão me deixar orgulhosos. Diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Muito obrigado, Ilana. Isso mesmo. Então, durante o dia, nas áreas desérticas, é muito quente, porque a areia absorve esse calor muito rápido, mas ela também perde muito rápido. Então, fica muito quente porque o sol está batendo. A partir do momento que o sol se põe, a areia, a terra, perde esse calor rápido pra caramba e aí gela novamente. Ok? Ô, professor. Ok. Naquela cidade do Canadá que é muito fria, qual é o clima de lá? Tem várias cidades que são muito frias. Acho que é Winnipeg, não é não? Não sei. Winnipeg? Winnipeg. Isso aí. Winnipeg foi até dos Jogos Pan-Americanos aconteceu em Winnipeg. Acho que vocês não eram nem nascidos. Winnipeg tem um clima já considerado é esse verde aqui, ó. Tá vendo esse verde aqui, ó? Está escrito Des Moines. Esse verde é chamado já de temperado. Entendi. Só que no Isso aí caso, é frio pra caramba. É muito frio. Ainda mais quando é temperado continental, Ilana. Por quê? Tá longe do mar, a variação de temperatura acontece mais ainda, né? Lembra do efeito de continentalidade? Mas quase tudo lá no Canadá acho que é frio. Muito, muito frio. Só que a parte sul do Canadá, ela ainda tem uma área que, vamos dizer assim, que dá para você viver sem um casaco durante o verão. Dá para você viver sem o casaco durante o verão. Mas é engraçado porque lá nos Estados Unidos, no norte, né? É muito frio. E tá basicamente colado nessa parte sul do Canadá. Só que lá é muito frio na época do frio e do outono. Mas durante os 3 meses de verão é muito quente, porque se aproxima muito do sol. E eu tinha visto que ultimamente lá nesses países muito frios, como Canadá, Inglaterra e essas coisas, só que a Inglaterra fica do outro lado, né? Mas acho que deu para entender. Sim. Nos últimos verões, as pessoas estão morrendo de calor. Sim, é verdade. Porque a temperatura está mudando muito. Isso. Não, o que acontece? Já é natural. Porque vocês aprenderam lá no 6º ano que quando a Terra faz o seu movimento, faz o movimento de translação, né, o movimento ao redor do Sol, a maior parte do ano, esse extremo norte aí, tanto da Europa quanto qualquer parte aí do planeta, ele fica mais distante do Sol. Só que durante 3 meses, que são os 3 meses de verão, essa parte se aproxima muito do Sol. Tanto é verdade que vocês devem saber que a noite lá só vai escurecer por volta de 9, 10 horas da noite. Tem dias que nem anoitece. Fica sol o dia todo nessa parte do extremo norte. Porque se aproxima tanto da luz do sol, tanto, que recebe luz 24 horas.
Deve ser legal observar Mas isso. lá nos Estados Unidos e no Canadá, realmente parece que demora mais para escurecer do que aqui no Brasil. Então, no verão isso acontece. Agora, no inverno, lá, no início da tarde já está anoitecendo, já está escurecendo. Tá? Por causa desse movimento. Tudo bem? Sim. Isso a gente estudou lá no 6º ano. Bom, aqui estão os tipos de clima e a sua distribuição, que eu mostrei para vocês. Olha aí como que dá essa variação. Não tem muito mistério, né? A parte marrom são os locais de frio de montanha, por causa das cordilheiras. Os climas mais quentes estão na cor aí marrom, que é a tropical, e a vermelha, que é a equatorial. Os climas de transição, que são os temperados, né? Vocês podem ver como temperados oceânicos, eu acho que é cinza ou verde. E tem o temperado continental, que é o verde um pouquinho mais escuro. Então não tem muito mistério. Tudo isso nós já estudamos. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acabei de quase cair. Cuidado, hein? Isso, Lana. Bom, alguém tem alguma pergunta a fazer? Não. Bom, turma, sobre a vegetação, eu vou parar por aqui, mas eu tenho um exercíciozinho para passar para vocês. Vou passar aqui. Chegamos. Bom, o que eu quero que vocês façam como exercício agora? Acabando o exercício, eu vou corrigir. Tem 10 minutos ainda a aula. Então, eu quero que vocês façam o número 4, o 5 e o 6. Podem fazer aqui mesmo, não precisa sair do Zoom. Assim que acabar, vocês estão liberados. Tá bom? Tá bom. Eu vou deixar aqui na tela para vocês poderem ficar olhando. Ou vocês preferem pegar no livro de vocês? Não, pode Que livro? aqui. Oi? Que livro? A gente ainda não tem. O digital. Mas é porque o meu tá aberto no notebook, eu não enxergo direito. Então tá bom. Então vou deixar aqui aberto para vocês. Podem fazer. Assim que vocês acabarem, vocês estão livres. Tá bom? Eu tô revoltada com essa falta de apostila. Porque o boleto eles já mandaram. Eu também tô. Mas aí, sabe o que acontece? Vocês deviam falar lá na escola, né? Não, porque se não chegar até o final do mês, até acabar o mês, a gente pode ter o direito de pagar só a metade, porque a apostila tá embutida. É verdade, você tem razão. Tem toda a razão. Estudar online, assim, já tá meio difícil em alguns casos. Eu ainda tenho um notebook que tem a tela grande. Agora, quem só tem celular? É verdade. É verdade, você tem toda a razão. Professor? Oi. Pode chegar ir para cima um pouco, onde que tá a imagem, faz um favor? Uma imagem em cima. A imagem de cima? Posso, espera aí. Sobre os fatores climáticos? Essa aqui? Essa daí, ó. Mas aqui é sobre cobertura vegetal, e lá tá perguntando sobre o clima. Mas ela vai ajudar. Deixa eu ver qual. Não, quais os fatores climáticos justificam a grande diversidade dos tipos de clima encontrado no continente americano? A gente conversou sobre isso. Não, é só para eu não ficar olhando na mente. São aqueles que a gente anotou lá no começo, entre parênteses? Então, não. Os fatores, Não era. os fatores que influenciam nessa grande variedade de clima, pessoal, é o quê? A extensão territorial norte e sul. Se nós tivéssemos uma extensão territorial grande no sentido leste-oeste, o clima seria o mesmo em todo lugar. Mas não. A nossa variação, ela é variação norte-sul. Por isso que a gente tem tanta diversidade climática. Podem colocar isso daí. Vamos fazer junto, extensão territorial o quê? Grande extensão territorial norte e sul. Professor, a gente vai ter que escrever no caderno depois as respostas? Não. Eu já estou escrevendo, depois é só passar na apostila, né? Para a apostila. Porque isso são questões de prova, com certeza. Número 5.
Relacione os climas do continente americano com as formações vegetais. Isso é fácil também, olha só. Se vocês pararem para perceber, a distribuição vegetal ela acompanha o clima. Então, o clima, quanto mais quente e úmido, maior é essa biodiversidade. Vocês podem perceber que a floresta equatorial que está aqui, ó, a floresta equatorial, ela se encontra num clima equatorial. As florestas, por exemplo, florestas temperadas, que têm uma menor biodiversidade, elas se encontram em climas mais amenos. Então, o que está perguntando é o seguinte: como relacionar os climas às vegetações? Vocês podem colocar assim, ó, que quanto mais quente e úmido for o clima, maior será essa biodiversidade. Pode repetir, porque passou um maluco com som alto aqui, por favor? Posso. Quanto mais quente e úmido for o clima, maior será a biodiversidade vegetal. Aí eu vou anotando tudo nas notas do telefone, depois eu copio. Ok? Então vamos para o número 6. Uhum. Na número 6, pessoal, está perguntando o seguinte: a presença de rochas cristalinas na América foi importante para o desenvolvimento industrial de alguns países desse continente, como os Estados Unidos e o Brasil. Aí está pedindo para vocês explicar a relação entre essas formações rochosas com o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. É porque vocês podem colocar que o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos se deu no Nordeste justamente por ter todo esse minério que era necessário para a atividade industrial. O desenvolvimento do quê? Industrial dos Estados Unidos aconteceu no Nordeste por lá se encontrar os minérios necessários. Ok? Turma? Sim. Bom, Ok. vai acabar o tempo aqui. Eu vou parar de gravar. Qualquer dúvida que vocês tenham,